Está gravando, você está gravando, pronto. Seguinte, gente, bom dia aí a todos, né? Eu selecionei esse tema, tá? Porque há alguns dias... peraí, gente, que saí completamente aqui do Teams. Há alguns dias, né, eu tenho ouvido aí na televisão falar muito que a taxa de transmissão tem que estar abaixo de 1 para que a curva, né, de pessoas contaminadas e de mortes caia, né? Tem que estar sempre abaixo de 1. E aí eu fui pesquisar, né, o que pode aparecer do Enem do coronavírus, o que pode ser que apareça aí do Enem do coronavírus. E aí chegou um momento que nós estávamos aí com uma taxa de transmissão acima de 2, né, e hoje aí essa taxa tem dias que está ficando abaixo de 1, que é o que se espera para a curva começar a cair, a decrescer, né? E aí eu fui pesquisar sobre o que isso tem a ver com o Enem, o que isso pode ser que apareça no Enem. Lembrando que o Enem é sempre uma prova que ela trabalha com situações práticas do dia a dia. Então, se a gente está falando aí tanto de coronavírus, pode ser que nesse ano caia alguma coisa. Então, preparei uma apresentação para vocês, vou iniciar com ela, tá? Deixa eu iniciar essa apresentação. Função exponencial. Então, ó, função exponencial e o novo coronavírus, Fórum do Enem, dia 21 de setembro. Todo mundo está visualizando a minha tela aí? Está visualizando a minha apresentação? Sim. Sim? Então tá bom. Sim. Muito obrigada, gente. Então vamos lá. Então, introdução, né? Funções exponenciais, elas são vastamente utilizadas na matemática e em outras ciências correlacionadas com cálculo, como, por exemplo, a química, a biologia, a física, a engenharia, a astronomia, a economia e até mesmo na geografia. Na matemática financeira, que já foi conteúdo que a gente trabalhou esse ano, né? Por exemplo, está associado ao crescimento de um capital aplicado a uma determinada taxa de juros composto. Então, quando eu falei de juros composto, eu fiz até uma aulinha comparando o gráfico do juros composto, que é uma função exponencial, com o gráfico do juros simples, que é uma função afim, ela é constante, para a gente ver essa diferença. E a partir de que momento, nos juros composto, né, ele passa a ser maior que nos juros simples. Tem um videozinho falando sobre isso, tá? Outro fenômeno que é bastante estudado e que pode ser modelado por uma função exponencial é o decaimento radioativo na química. Na geografia, pode ser usado em algumas situações para determinar o crescimento de algumas populações. E, por fim, na biologia, apresenta-se como uma maneira de moldar o crescimento de bactérias em uma colônia, ou até mesmo o espalhamento de um vírus, como o novo coronavírus, que será objeto do nosso estudo. Então, essa é uma questão que eu acredito aí que vai aparecer no Enem, por quê? Porque ele faz esse paralelo entre a biologia e a matemática, tá? Para isso, eu fui e busquei a definição de função exponencial, tá? Deixa eu só andar um pouquinho aqui minha tela para que vocês consigam não atrapalhar ali. Toda função exponencial, né, toda função f, que está definida dos reais para os reais positivos sem o zero, é denominada função exponencial, quando puder ser escrita na forma de f de x igual a a elevado a x, sendo que esse a é sempre um número real. Ele também tem que ser maior que zero e diferente de 1, tá? E aí, gente, alguns exemplos aqui de funções exponenciais. Então, por exemplo, lá, ó, f de x, tô lá no cantinho, ó, de 3 elevado a x. Isso é uma função exponencial. Um outro exemplo, f de x é igual a 0,4 elevado a x. Isso também é um exemplo de função exponencial. Essa minha base aqui, que é o 0,4 ou 3 ou qualquer outro número real, ele tem que ser sempre maior que zero, então não pode ser negativo, e tem que ser diferente de 1. Então, podem ser números decimais, tá? Mas não pode nunca ser 1 e nunca pode ser número negativo.
Até aqui alguma dúvida? Não, o x dali do f de x é o x do expoente, né? O expoente, isso. A ideia, Fabrício, é assim, função exponencial é toda vez que a minha incógnita, que é o x, ele é um expoente, tá? Uhum. Tá, então vou continuar aqui. Mas o que o coronavírus tem a ver com a função exponencial? Que é justamente isso que eu quero focar na aula de hoje, que pode aparecer aí no Enem, tá? Só estou deslocando aqui a minha imagem para não atrapalhar. No dia 21 de fevereiro, desembarcava no Brasil, mais especificamente na cidade de São Paulo, um homem de 61 anos que tinha vindo da Itália, né? Que tinha ido a trabalho na Itália, desculpa. Então, que tinha ido a trabalho na Itália. Após apresentar os sintomas do novo coronavírus, febre, dor de garganta, coriza e tosse, dirigiu-se ao hospital, onde foi confirmado, por meio de testes, o primeiro caso da doença no país. A partir disso, muitas pesquisas foram desenvolvidas a respeito do novo coronavírus, do novo vírus, né? Como o tipo de vírus, o DNA e o RNA. Isso também pode ser que apareça lá em biologia, né? Então, uma coisa importante de vocês estarem pesquisando, né? Os sintomas, as prevenções, os tratamentos, as vacinas e as suas formas de transmissão. Muitos especialistas disseram que, pelo fato de ser um novo vírus, nenhuma pessoa no planeta possui anticorpos contra ele, sendo de 100% a chance de transmissão sem que haja nenhum tipo de prevenção. Como o coronavírus assemelha-se a muitos ao vírus do influenza, que também é conhecido como a gripe, sua transmissão se dá através das vias aéreas, uma maneira bastante difícil de ser contida, uma vez que não é possível identificar o vírus no ar ou em qualquer superfície. Então, se nós pudéssemos ver o coronavírus, seria muito mais fácil. Como a gente não consegue, a gente tem que se prevenir achando que ele está em todo momento na superfície ou no que a gente ou no ar por aí, né? Por isso o uso de máscara, o uso do álcool em gel e tudo mais. A partir de então, muito se falou, e aí é onde eu quero focar na aula de hoje, que a curva de transmissão do coronavírus assemelha-se à de uma função exponencial. Desta forma, vamos demonstrar aqui quais são as características de uma função exponencial, a fim de que todos entendam o comportamento do vírus na população e a sua forma de transmissão. Então, o que é essa taxa de transmissão, né? Aonde que ela entra na função exponencial? O que a gente pode traçar de paralelo aí com o Enem, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Do que vocês também, dentro das outras matérias, podem estudar sobre o coronavírus e pode ser que caia no Enem. Tudo bem, galera? Tudo. Fala, Caio. No Folha de São Paulo, eles colocam um gráfico da contaminação do coronavírus nos últimos 7 dias. Aí, ele sempre coloca lá, ele coloca, tipo, um gráfico linear e um gráfico, tipo, de linha logarítmica. O que seria esses dois? Não sei se você sabe disso e tal, mas depois você dá uma olhada, então, me responde se não souber. Tá bom. Nós vamos chegar lá. O que eles mostram ali o tempo todo é que eles estão fazendo alguns comparativos, que é novo, né? Então, hoje eles estão fazendo uma média móvel, que é aquela parte da linha reta ali, que seria tipo uma função afim, né? Para a gente ter uma ideia se o vírus tem crescido ou não. Por quê? Quando a gente só fala a quantidade de mortos por dia, a quantidade de contaminados, a gente tem que lembrar que no sábado e no domingo, nem todo laboratório faz teste, nem todo laboratório solta resultados de exame. Então, ele tem feito a média móvel para tentar corrigir esse pequeno problema. Então, quando você estiver observando os dados, isso é importante, gente, é importante vocês acompanharem isso que irão fazer o Enem, porque na terça-feira, podem observar, sempre a quantidade de pessoas contaminadas aumenta e o número de mortos também. Porque na terça-feira a gente colhe os resultados da segunda, né? Então a gente ficou com os laboratórios fechados, nem todos, né? Tem alguns que continuam funcionando no final de semana, e é por isso que os dados não ficam zerados.
mas no sábado e no domingo muitos não trabalham. Então aí dá essa pequena diferença aí, sempre na terça-feira. Na terça-feira sempre tem um aumento. Por isso que eles têm feito a média móvel. Essa média móvel também é importante, porque a gente também estudou média e também pode ser que apareça no Enem. A média móvel, ele soma os últimos 7 dias e divide por 7. É uma média simples, tá? Isso também é uma coisa que pode aparecer aí no Enem. Bom, vou continuar. Aí eles colocam lá no gráfico, né? Aí por isso que ele fica, tipo, meio sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso mesmo, Caio, porque assim, no sábado e no domingo o número geralmente diminui, né? No sábado nem tanto, porque a gente pega os reflexos de sexta. Mas aonde que geralmente diminui? Os dados do domingo e da segunda, então por isso que cai um pouquinho. E aí, quando geralmente na terça, eles dão aquele salto. E aí eles fazem aquele que é uma linha, que é a média móvel, para a gente ter uma ideia se está crescendo ou não o número de casos. Que o quanto que está morrendo ou quantas pessoas estão se contaminando, em média, nos últimos 7 dias. Então, lembra sempre da média, média simples. Soma a quantidade, se for de contaminação, soma os 7 últimos dias e divide por 7. Se for o número de mortes, soma os últimos 7 dias e divide por 7 também, tá? Uhum. Tá bom. Agora eu vou chegar naquele que você falou da transmissão. Olha só. Um minutinho, que não foi. Aqui. Agora, gente, eu vou descer aqui minha imagem. Aqui. Isso. Simulação de funções exponenciais e o novo coronavírus. Então, agora eu vou mostrar para vocês 2 gráficos, 2 simulações, tá? Vamos agora fazer 2 simulações para o caso do novo coronavírus. Vamos considerar, primeiramente, o cenário em que uma pessoa infectada consegue infectar outras 2 pessoas sadias. Ou seja, o nosso B é igual a 2. O que é esse B igual a 2? É a minha base, tá? Então, nós vamos fazer uma função exponencial, f de x igual a 2 elevado a x. Eu vou fazer essa simulação para vocês. O que tem a ver esse 2 aqui? É a transmissibilidade. Quantas pessoas eu estou infectando a partir do momento que eu me infecto? Então, olha só. A pessoa infectada consegue infectar outras 2 pessoas sadias. Então, por isso dessa base 2, tá? E a gente vai fazer um segundo caso, onde nós vamos estipular que uma pessoa infectada consegue transmitir o vírus para 3 pessoas sadias. Olha só. A segunda simulação é f de x igual a 3 elevado a x, tá? Hoje, pessoal, atualmente, na data de hoje, essa base aqui, ela tem alguns dias que está ficando menor que 1, tá? Ela já foi aí quase 2, mas hoje ela está menor que 1. E depois eu vou mostrar essa diferença no gráfico e por que ela precisa ficar menor que 1, tá? E aí ele fala, ó, quanto ao tempo em dias, vamos utilizar ambos os casos, o B igual a 2 e o B igual a 3. O tempos, que é o C, de 6 dias, que é os casos mais reais aí, e até 14 dias, que seria o pior caso possível de transmissão. Vamos conferir aí os cenários abaixo. Aqui eu coloquei X e no texto está escrito T, mas não tem problema, é só considerar aqui, em vez de f de x, f de t, 2 elevado a t, e f de x, em vez de x, t, e 3 elevado a t. Então, o expoente é o tempo, é a quantidade de dias? Isso, que a pessoa tá transmitindo, isso mesmo, é a quantidade de dias que a pessoa está transmitindo. Tá? Entendi. E a gente vai considerar assim, Fabrício, a gente vai considerar o cenário alarmante. A pessoa foi infectada e ela continuou saindo na rua, ela continuou não usando máscara, ela continuou levando a vida, deixa a vida me levar. Olha o que aconteceria. E por que ele está estudando esses casos de 6 até 14 dias? Porque geralmente, né, a gente só consegue detectar, começa a transmitir a partir do 6º dia. E o pior caso, que seria 14 dias após aí pegar esse coronavírus. Já tem estudos... Professora,
Eita, desculpa. Pode falar, Eu Fabrício. posso falar? Tá travando? Pode Não, isso falar. aí era mais pra falar mesmo aqui. Negócio que eu fico muito puto mesmo, que eu tenho um amigo meu, que ele é fumante. E aí ele Sim. falou pra mim que ele já tá há, tipo, há 5 meses sem usar máscara. E ele continua, tipo, saindo pra um monte de festa, um monte de coisa. E eu fiquei puto pra cacete. Que aí o meu pai que tem que sair, meu pai tem que sair pra trabalhar, toma todos os cuidados possíveis e tá com febre ultimamente. Ele não sabe se ele tá ou não. Quantos dias ele já está com esse sintoma de febre? 2. 2, é. O ideal é procurar fazer o teste, Fabrício. Qualquer posto de saúde, ele chega e faz aquele do cotonete na hora. E aí ele tem uma ideia, né, de como ele tá. Mas precisa se cuidar. Febre é um dos sintomas. Nem todo mundo apresenta, mas muita gente apresenta, né? Uhum. Essa falta de consciência é que prejudica. E isso, gente, essa falta de consciência, essa falta de empatia, pode também aparecer no Enem lá nas provas de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, né? O que tem atrás disso, né? O que tem a partir do egoísmo, atrás dessa Que colocação. esse amigo meu, ele falou assim, eu tô 5 meses já sem usar máscara porque eu sou fumante e eu fico com falta de ar usando a máscara. Eu fiquei, então por que você sai de casa, porra? Fica em casa, né? Não, e eu tenho assim um tio e uma parte da minha família, assim, é um tio, uma tia e os filhos. Eles vivem a vida como se não tivesse pandemia, entendeu? Então aí a deriva, sabe? E aí é onde entra, que eu acho que pode ser que cobre no Enem, essa parte social também, né? De você se preocupar com o outro, que é numa situação de pandemia, quando você se cuida, você não cuida só de você, você cuida de toda uma sociedade, né? E esse é uma coisa que pode ser cobrada aí na prova de filosofia, de sociologia também, voltada para o coronavírus, né? Uhum. Tá? Vou dar continuidade. Só para a gente concluir aqui, então, esse T aí, ele vai variar de 6 dias até 14 dias, que é mais ou menos o tempo que a gente transmite o coronavírus, tá? Já existem estudos que pode ser que não seja transmitido apenas 14 dias. Algumas pessoas que são assintomáticas, tá? Que às vezes não tem sintomas nenhum, de repente conseguem até transmitir acima de 14 dias. E isso é muito alarmante, né? Porque hoje a gente sabe que uma pessoa que é contaminada, ela é afastada aí apenas 14 dias do serviço. Então, se ela volta e continua transmitindo, é um risco não só para as pessoas que convivem com ela, como para as outras pessoas aí da sociedade. Tem até um caso no Brasil de uma mulher que testou positivo para o coronavírus durante bastante tempo. Depois até posso compartilhar lá no grupo essa matéria com vocês, porque é interessante também conhecer esses casos. Vou dar vou passar aqui para frente para a gente ver o que aconteceria nesse cenário. Olha só, ele está considerando lá todo mundo consegue enxergar o retângulo azul, tá? E depois o retângulo amarelo. Olha só, se a taxa de transmissão tiver em torno de 2, ou seja, quem pega o coronavírus transmite para 2 pessoas sadias e assim sucessivamente, ao término de 14 dias, tá? A pessoa não se cuidou, ninguém se cuidou, ninguém usou máscara, tá todo mundo andando livre, leve e soltas como se não tivéssemos uma pandemia. Observem lá na minha tabelinha. Após 14 dias, aquela primeira pessoa que testou positivo, se a taxa de transmissão tiver em torno de 2, ela terá infectado 16.384 pessoas. Então, é um número altíssimo, né? 16.384 pessoas. Agora, se essa taxa de transmissão tiver em 3, que é a minha base aí usando 3, olha que diferença que faz. Após 14 dias, tá? Eu vou pôr até um pontinho aqui para não me perder, né? Nós teremos 4.782.000 pessoas, 960. Então, é uma diferença muito grande, né? Quando a gente fala de uma taxa de transmissão de 2 para 3. Então, às vezes, de 2 para 3 parece pouco.
né? Falar, ai, nossa, é pouco essa diferença. Mas quando a gente vai na função exponencial, fazendo isso, a diferença é alarmante aí após 14 dias, tá? Só para deixar bem claro, a azulzinha é o f de x igual a 2 elevado a x, tá? O x aqui foram a quantidade de dias que a pessoa transmite. Na amarelinha, eu tenho o f de x igual a 3 elevado a x. Aqui, na primeira situação, a pessoa que pegou o coronavírus, ela está transmitindo para mais 2, e a pessoa, na segunda situação, que pegou o coronavírus, ela está transmitindo para mais 3. Ao lado, nós temos o gráfico. Então, o azulzinho, tá? Ali mais baixo, né? E o laranja, olha só, uma coisa gigantesca aí, o quanto ele aumenta as pessoas que estão infectadas. Tudo bem até aqui? Professor, no caso... Nossa, chamei de professor, não de professora. Professora, no caso, seria tipo... quantidade de pessoas que vivem com você. Isso daí influencia, né? Então, na verdade, é assim, Fabrício. O que influencia essa taxa de transmissão é se as pessoas estão se cuidando, se as pessoas, quando elas estão sendo infectadas, elas estão conseguindo ficar afastadas, sem contato. Então, o que influencia se a base é 2 ou se a base é 3, não é a quantidade de pessoas que eu convivo, é a quantidade de medidas que eu consigo tomar para que as pessoas não sejam infectadas e o quanto eu consigo afastar essa pessoa. Por exemplo, se a gente fala de pessoa... Pode falar. Então, mas isso daí, essa base, ela é a quantidade de pessoas que uma pessoa vai infectar, não é? Isso mesmo. Então, se você mora só você filho único, seu pai e sua mãe, a base é 2. Se você mora você, mais o irmão, seu pai e sua mãe, vai ser 3. Então, na verdade, Fabrício, não, porque esse 2 e esse 3 não influencia a quantidade de pessoas que estão na sua casa, e sim a quantidade de pessoas que você irá infectar. Pode ser até no serviço, pode ser na sua rua, pode ser aonde está. Então, levando em consideração, assim, uma situação que você infecte todo mundo da sua casa e você não saia mais. Aí sim, aí sim. Então, pode ser que lá no problema apareça alguma coisa assim, tá? Por que que a taxa aí nos meses, por exemplo, de junho e julho subiram tanto, né? Porque o coronavírus nessa fase, ele chegou nas classes C, D e E. E essas classes sociais aí, as pessoas têm uma quantidade maior de pessoas morando dentro da mesma casa. Uma é infectada, geralmente ela não consegue se isolar, porque ela mora, às vezes, numa casa com 2 cômodos e 8 pessoas. Então, é por isso que essa taxa de transmissão aumenta. Tá? Uhum. Tanto é, Pro, que quando o coronavírus veio, assim, primeiro as pessoas ficaram até, tipo, com um ditado popular que o coronavírus era só para quem era rico, ou algo assim. Isso, e depois a gente viu que chegou em todas as classes. É que, na verdade, é assim, né, Caio? Ele veio trazido quem trouxe ele para o Brasil foram as classes aí A e B, né? São as pessoas que têm condições de viajar, as pessoas que circulam pelo mundo. Então, elas que acabaram trazendo o coronavírus aqui para o nosso país. Aí ele começou a transmitir, só que essas pessoas têm a empregada que trabalha, que pega o ônibus e que vai para casa dela, né? E aí o que acontece? Quando você tem uma condição melhor, né? A sua casa tem uma quantidade maior de cômodos, você consegue dentro da sua casa organizar uma dinâmica na qual você fica realmente isolado. Então as classes A e B, elas conseguem passar por essa transmissão mais fácil, porque você consegue isolar. Vamos supor, se alguém aqui da minha casa ficasse contaminado, eu tenho um quarto, né, que a pessoa poderia ficar isolada, com banheiro, então a pessoa teria toda. E eu tenho outro banheiro que pode atender os demais moradores. Mas quando esse coronavírus chegou nas classes menos privilegiadas, que é a C, a D e a E, por exemplo, a classe E, você está falando, às vezes, de uma pessoa que mora num cômodo, 8 pessoas, né? Até a quantidade, o saneamento básico que ela tem acesso também é inferior, né, ao dos outros. Então, às vezes, nem o banheiro está na condição adequada, ela não tem água encanada. Então, aí o que o Fabrício falou, acaba transmitindo para mais pessoas, né? Então, quando ele chega lá na classe A e B,
ele consegue se isolar e não transmitir para os familiares, mas quando ele chega nas classes, principalmente D e E, a pessoa não consegue, por mais que ela queira ficar isolada dentro da casa, ela não consegue, né? Porque ela vive num cômodo só com muitas pessoas, né? E muitas vezes as outras pessoas que não estão contaminadas ainda precisam sair para trabalhar, porque as classes mais altas têm empregos que conseguiram ficar de casa, remotamente trabalhando, né? Mas ali você está falando de trabalho mais informal, e aí as pessoas tiveram que sair para a rua. Por isso que a taxa de transmissão cresceu tanto aí quando atingiu as classes C, D e E. Certo? Certo. Tá bom. Agora eu vou pôr mais uma telinha aqui para vocês. Deixa eu só clicar aqui. Aí entra a parte que eu disse para vocês, né? Que acho que é a parte social, que pode ser que apareça, né? E depois, no final, tem uma explicação o porquê que essa taxa de transmissão tem que ficar abaixo de 1 para que o gráfico comece a cair, né? Então, essa um pouco da parte social, né? Por que devemos nos atentar à situação? Vimos, então, que o vírus se comporta de maneira grosseira, né? De uma maneira grosseira, parecido às funções exponenciais. À medida em que a quantidade de infectados progride exponencialmente, também progride a necessidade de leitos em hospitais e ambulatórios, e é justamente aí que moram os problemas. Apesar da baixa mortalidade, esse vírus tem causado complicações respiratórias, necessitando, em alguns casos, do uso de respiradores artificiais. A função destes é realizar a respiração por você, no caso de uma insuficiência respiratória causada pelo vírus. Como uma grande demanda por leitos e respiradores em um período de tempo muito curto, visto acima pelo comportamento exponencial de transmissão do vírus, a grande preocupação das autoridades de saúde é que muitas pessoas necessitem ao mesmo tempo do uso de leitos e desses equipamentos. É válido ressaltar também que ainda não há remédios comprovados e disponíveis para tratar o vírus. Portanto, a única maneira de conter o avanço dessa curva exponencial é ficar em casa. Quando precisar sair, a gente já está cansado de dizer, usar a máscara, né? E todas essas outras aí, lavar as mãos, usar o álcool em gel e todas essas atividades aí que já foram faladas tantas vezes, mas que a gente não cansa de repetir, tá? Então, foi o que aconteceu, né? Você tem uma grande quantidade de pessoas infectadas, uma quantidade delas precisa de respiradores artificiais, e aí é onde, por exemplo, em alguns estados, aí teve um momento que entrou em colapso, né? Você tinha uma quantidade muito grande de pessoas infectadas e você não tinha a oferta de hospitais para atender essas pessoas. E aí, infelizmente, os números de mortes cresceram muito nessas situações, nesse cenário, tá? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa aqui. Não, tô de boa. Não? De boa. Então, tá bom. E aí, gente, eu vou, né, chegar aqui onde eu disse que por que a taxa de transmissão tem que ficar inferior a 1, tá? Para que a curva caia. E aí eu vou comentar sobre função crescente e decrescente exponencial, tá? Então, aqui é um título de uma reportagem, tá? Hoje, no momento, eu não sei exatamente quanto está essa taxa de transmissão, né? Mas o que vocês precisam estar sempre olhando é que ela precisa estar inferior a 1, tá? Na função exponencial, não existe base igual a 1, tá? Não existe base igual a 1. Mas aí, na transmissão do coronavírus, às vezes eles falam que está 1, ou seja, uma pessoa que é infectada, ela está transmitindo para uma pessoa. Por isso, Caio, que aí fica constante, que até você comentou, né? Porque você não tem função exponencial, ela fica constante. Se eu estou transmitindo cada vez para uma pessoa, ela fica constante. Quando está abaixo de 1, ela fica decrescente, e quando está acima de 1, ela é crescente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso é um título de uma reportagem, ó. Taxa de transmissão do novo coronavírus volta a subir no Brasil. País havia registrado uma taxa de 0,5
0,94 na semana passada, o que significava uma desaceleração da expansão do Covid-19, mas o indicador subiu agora para 1. Então, o porquê disso? Então, como eu disse lá no início do vídeo, o que é uma função exponencial? F de x é igual a elevado a x. Esse A aqui é a minha taxa de transmissão, tá? Enquanto este A tiver maior que 1, que é o caso aqui que eu estou destacando, a minha função exponencial ela é crescente. Então, tanto o número de novos casos como o número de mortes aumenta. Ela é crescente, tá? Se caso esse A ele ficar entre 0 e 1, ou seja, maior que 0, a base não pode ser negativa, e menor que 1, é o caso de uma função decrescente. E aí, os casos de coronavírus novos e as mortes tendem a diminuir, tá? Na função exponencial, o A tem que ser sempre diferente de 1, né? Porque se ele for igual a 1, você teria assim, f de x igual a 1 elevado a x, que é justamente aquilo que o Caio perguntou. Aí não é uma função exponencial, é uma função constante, que é a linha que aparece aí, né? Então, um transmite para um transmite para um, não tem nem crescimento e nem decrescimento, tá? Então, caso isso aconteça, isso não é uma função exponencial, a base na função exponencial não pode ser 1, né? Porque se acontecer, não é exponencial, ela está constante. Entenderam o motivo por que a taxa tem que ficar inferior a 1? Para que o gráfico fique decrescente? Sim, Pro. E se for menor que 0, não significa que tem um indivíduo a menos existente, né? Tipo, é impossível isso existir. Aí não existe, nem na situação real e nem na situação da definição matemática de função exponencial. A base nunca pode ser negativa. A base é sempre um número entre 0 e 1, ou maior que 1, tá? E aí, no exemplo do coronavírus, isso se encaixaria, né? A base você está transmitindo para menos de uma pessoa, né? Então é onde começa a cair, né? E se for maior que 1, você está transmitindo aí para mais de uma pessoa, 2, 3 e assim sucessivamente. Ok, galera? Beleza, Pro. Então, ó, eu acredito que deu uma boa explanada aí do que pode ser cobrado no Enem sobre coronavírus. Lembrem-se, pode aparecer em biologia, pode aparecer em matemática, em filosofia, em sociologia, em geografia, história, né? Até você conhecer as outras pandemias que já aconteceram, né? Conhecer esse fato histórico. Se eu não me engano, no comecinho da pandemia, o Fernando colocou um textinho falando sobre outras 5 grandes pandemias que aconteceram no mundo, então pode ser uma coisa aí cobrada também em história, tá? Vou parar essa apresentação. Deixa eu achar vocês aqui. E agora, eu coloquei lá no grupo um arquivo de Word, tá? Podem pegar a calculadora, não tem problema, nós temos alguns minutinhos de aula, de outros exemplos de funções exponenciais, já que a gente está falando de função exponencial, que podem aparecer aí, tá? No dia do Enem. Essas não são voltadas para o coronavírus, tá? Essas são funções exponenciais normais, né? Não tem coronavírus aqui. E podem aparecer aí no dia do Enem, tá? Pode pegar a calculadora para tornar só um pouquinho mais dinâmico aí nossa aula. E não tem problema usar a calculadora. Então, vamos lá. Um primeiro exemplo, ó. Um veículo novo sofre desvalorização de tal forma que o seu valor em reais será dado por valor em relação ao tempo é igual a 50 mil, 0,8 elevado a t, sendo o t em anos. Determinar. Letra A, o valor do veículo novo, ou seja, quando o tempo é 0, né? Eu tirei lá o veículo da concessionária, e o valor do veículo depois de 2 anos. Então, uma dica importante aqui nesse exercício. Quando vocês forem comprar o carro de vocês, todo veículo, ele tem uma taxa de depreciação, tá? Se essa taxa de depreciação é muito alta, significa que você vai perder muito dinheiro. Se essa taxa de depreciação é menor,
significa que você vai perder menos dinheiro, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, ó. No primeiro caso, no lugar do T, eu vou colocar... Estou mudando a grossura aqui. Vou colocar 0. Então, vai ficar o valor quando eu acabei de comprar o veículo. Então, no lugar do T, eu vou colocar 0. Isso é igual os 50 mil vezes o 0,8 elevado a 0. Então, no lugar do meu T, que é o tempo, eu coloquei 0, porque na letra A, ele queria saber o veículo, quanto custava o veículo novo, ou seja, não tem nenhum tempo de uso. O valor, quando não tem nenhum tempo de uso, é igual aos 50 mil, tá? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 0,8 elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, o meu valor do meu veículo novo, se fosse comprar hoje na concessionária, ele seria de 50 mil reais. Na letra B, ele quer o valor do veículo depois de 2 anos, tá? Então, depois de 2 anos, no lugar do T, eu iria substituir por 2, tá? Lembrem-se, pessoal, primeiro sempre tem que resolver a potência, tá? Então, por isso que eu pedi para pegar a calculadora aí para tornar um pouco mais rápido. Então, 0,8 vezes 0,8. Essa potência aqui dá 0,64. E aí eu vou pegar o 0,64 e multiplicar por 50 mil. Então, após 2 anos de uso, tá? Aquele veículo que eu paguei 50 mil, ele está valendo apenas 32 mil reais, tá? Se você quisesse entender a taxa de depreciação, ele fica só valendo 80% do valor. Esse 0,8 seria 80% do valor original que ele fica valendo. Então, ele tem uma taxa de depreciação de 20%. De ano para ano, eu perco 20% do valor do veículo, tá? Dúvidas até aqui, nesse primeiro exercício? Não. Não? Então, pode ser uma coisa cobrada aí no Enem, tá? O próximo é uma mesma situação, ele deu a função aqui para vocês. Deixa eu pegar minha caneta marca-texto. Só que é uma situação de salário. Então, ele fala assim, ó, o sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.500, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial em função do tempo de serviço em anos é essa que eu destaquei em amarelo. É assim, ó, o salário em relação ao tempo será igual a R$ 1.500. R$ 1.500 é o salário inicial que a pessoa ganha, multiplicado por 1,03 elevado ao tempo, tá? Aqui, o que ele está propondo, esse 1,03, tá? Ele está propondo um aumento de 3%, é aquela mesma ideia dos juros compostos, tá? Ele está propondo aqui um aumento de 3% para cada ano trabalhado. Então, se você trabalhou um ano, você tem 3% a mais em relação ao salário inicial. 2 anos, você tem 3% de um ano, depois mais 3%, tá? A pergunta é, de acordo com a proposta sindical, o salário de um profissional dessa empresa após 2 anos de tempo de serviço. Então, aonde que eu tenho que colocar esse 2? No lugar do T, tá? Isso vai ficar R$ 1.500, 1,03 elevado a 2. Então, no lugar do T, eu substituí por 2. Caso apareça isso lá no dia da prova, né? Primeiro resolve a potenciação, e essa é bem parecida com a dos juros compostos, tá? Então, 1,03 vezes 1,03, tá? Essa potência aqui vai dar 1,0609, e agora é só pegar os R$ 1.500 e multiplicar por esse 1,0309. Vai dar assim, ó, 1.591,35. Ou seja, após 2 anos trabalhando aí nessa empresa, o seu salário, né, que seria de 1.500 no primeiro momento, após 2 anos, está em 1.591,35. Tudo bem até aqui?
Galera? Pro. Tá bom. Vou andar mais um pouquinho. Um outro exemplo aqui. Esse exemplo, gente, às vezes aparece em química, tá? Esse exemplo pode aparecer muito em química, né? Mas por se tratar de uma função exponencial, eu trouxe aqui também para vocês na aula de hoje. Pode aparecer, então, como eu disse aí no início, na prova de química, que também está lá no textinho que eu acabei de trabalhar com vocês. Ele fala assim, ó, supondo que uma pessoa tenha ingerido 80 miligramas de um medicamento. Então, eu tomei aí um medicamento de 80 miligramas para o tratamento. E que na bula havia a informação de que o tempo de meia-vida era de 3 horas. Assim, a expressão que relaciona a quantidade desse medicamento em miligramas presente no organismo e o tempo decorrido em horas é. Então, tá dado aqui, ó, M é a quantidade do medicamentos após um determinado tempo, é igual. Esse 80, da onde saiu esse 80? É a quantidade do medicamento que eu ingeri, vezes 0,5, porque é o tempo de meia-vida, então 0,5. O T é o tempo dividido por 3. Esse 3 aqui saiu das 3 horas. O tempo de meia-vida é de 3 horas, tá? Aí ele pergunta na letra A quantidade de medicamento presente no organismo do paciente após 3 horas e depois a quantidade de medicamento presente no organismo do paciente aí após 6 horas. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, no lugar do T, eu vou substituir por 3 e depois, no lugar do T, eu vou substituir por 6, tá? Se for 3 horas, quanto que tem? Eu ingeri 80 miligramas. Após 3 horas, tem no meu organismo 80 vezes o meio, né? Aí, T dividido por 3. Então, 3 dividido por 3, isso vai dar igual a 1. Então, vai ficar 80, né? Multiplicado aí por meio elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, é a metade de 80, tá? A metade de 80 é 40 miligramas, tá? Então, o que é o tempo de meia-vida, tá? Que pode ser que apareça em química. É o tempo que demora para ter metade do que eu ingeri. Então, eu ingeri 80, após 3 horas, eu tenho 40 miligramas no meu organismo, tá? E para a gente finalizar esse exercício, após 6 horas. Então, no lugar do tempo, eu vou colocar 6, vai ficar assim, ó, 0,5 elevado a 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2, né? Então, é meio elevado a 2. 0,5 elevado a 2 é 0,5 vezes 0,5. Não tem problema, podem utilizar a calculadora aí hoje, né? Não tem problema. Lá na hora teria que fazer essa continha. Vai dar 0,25. Aí, quanto que tem de medicamento após 6 horas? Eu vou multiplicar o 0,5 por 80. Tem 20 miligramas, tá? Eu tenho uma irmã farmacêutica e ela puxa muito a orelha quando o médico manda tomar um remédio de cada 8 em 8 horas e você se perde no tempo, tá? Por que ela puxa tanto a orelha? Porque após aquele tempo que você tomou, que você ingeriu a medicação, o seu corpo já absorveu totalmente. Então, é por isso que você precisa, tá? Você precisa tomar o medicamento de novo para que ele continue fazendo efeito no seu organismo. Então, isso é muito importante, galera, tá? Se o médico mandou tomar de 8 em 8 horas, põe relógio, toma certinho. Se ele mandou de 12 em 12, toma certinho. Porque aquele tempo que é a distância de tomar novamente é o tempo que o seu organismo leva para absorver totalmente aquela medicação que foi ingerida. Dúvidas nesse, gente? Não, Pro. Não, esse também aparece muito em química, tá? Esse 4 aqui, ó, eu vou deixar como desafio para vocês. Ele não tá montado. Eu queria que vocês montassem a formulazinha e depois qual seria aí a quantidade presente no organismo após 8 horas, tá? É justamente isso que eu ia te perguntar, Pro, que todos os exemplos que você deu estava já montado, né? Então, por isso que esse daqui, ó, não tá montado.
para que vocês possam fazer. A ideia sempre é assim, ó, Fabrício, se você observar, né, ele tem uma lógica. Qual lógica? Ó, R$ 1.500 é o valor inicial, que vai multiplicar 1,03 elevado a t. Na outra, né, os 50 mil, ó, tô voltando lá no carro, também é o valor inicial, né? Como ele perde sempre 20%, então sobra 80%, elevado a t. Então, são alguns exemplos aí de funções exponenciais. Aqui eu dei pronto, mas também pode aparecer não pronto, né? Então, esse 4 aqui, ó, vai ficar para vocês como desafio. Cadê? 4, ó, tá? Tá lá no grupo, e aí à tarde eu coloco as respostas. Só para a gente finalizar, um outro exemplo prático, eu sei que eu estou com o tempo estourado, né? Mas esse a gente já trabalhou aí no nosso dia a dia, nesse bimestre, né? Que é o juros composto. Então, o juros composto também é uma função exponencial. Eu vou montar aqui com vocês só a continha, e aí depois vocês terminam e eu coloco à tarde a resposta. Então, ele fala assim, ó, em momentos de emergência, muitas pessoas fazem empréstimos em bancos ou financeiras, sem avaliar corretamente os altos juros normalmente praticados. Considere que uma pessoa fez um empréstimo aqui de R$ 5.000, né, com juros de 8% ao mês. Qual será o valor pago se a dívida for quitada primeiro em 2 meses e depois após 1 ano, tá? Então, para quem não se lembra, no juros composto, é assim, ó, montante é igual ao capital, 1 mais a taxa, elevado a T, que é o meu prazo, ou pode ser N, tá? Nesse caso aqui, o meu capital é os 5.000, que ele pegou emprestado, 1 mais a minha taxa é o 0,08, porque você não pode trabalhar aqui com 8%, então 8% é o 0,08 e elevado ao T. Então, no primeiro momento, ele quer que esse T seja de 2 meses, né? Então, você vai ter lá os 5.000, 1,08 elevado a 2, né? E depois, na segunda opção, você teria que trabalhar aí com 1 ano, tá? Lembrando que 1 ano são 12 meses, tá? Porque você tem que sempre trabalhar o tempo e a taxa na mesma unidade de tempo. Então, fica como desafio aí essas duas respostas. Quanto que ele pagaria o empréstimo caso quitasse essa dívida após 2 meses e caso quitasse essa dívida após 1 ano. Essa potência vai dar bem alta. Então, quantas casas depois da vírgula considera? Podem ser 4 casas depois da vírgula, tá? Fica esses 2 exercícios aí para que vocês possam treinar. Então, voltando, só para a gente finalizar. Se aparecer alguma coisa de função exponencial com coronavírus, tá? A taxa de transmissão seria a minha base. Eu fiz um exemplo com 2, com 3, e eu trouxe um exemplo de um noticiário aí que ela estaria abaixo de 1. Se ela ficar abaixo de 1, significa que está decrescendo, que está em queda, né? E aí depois eu apresentei algumas situações que podem aparecer funções exponenciais. Então, são juros composto, valor do carro, né, taxa de depreciação, não só de carro, como de, às vezes, algum objeto dentro da empresa, tá? E também aquela de química, que geralmente sempre cai alguma coisa também, tá? Essa coisa de você ter o quanto que é o tempo de meia-vida, tá? E teve aquele exemplo lá também do salarial, que é bem parecido com os juros composto, né? Onde você tem um ganho salarial constante. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não, de boa. Gostaram do tema da aula de hoje? Sim, até anotei aqui as coisinhas. Adorei, Bem? Pro. Que bom. Então, foi uma ideia que eu falei, como está se falando muito disso, né? E a gente viu aí que pode ser que seja cobrado de vocês essa questão, né? Então, por isso a preocupação. Certo, galerinha? Certo. Vou parar a minha gravação, então.